Olá pessoal da região sudeste do Brasil, tudo bem com vocês? Gravando este vídeo para falar sobre as questões meteorológicas para os próximos 3 dias. A gente vai ter a passagem de uma frente fria que vocês estão acompanhando aí a simulação dela ao longo dos próximos dias. Depois a gente vai ter a passagem de um cavado meteorológico, tem calor e umidade presentes na atmosfera, então a gente vai ter bastante instabilidade nas regiões sudestinas aí ao longo dos próximos dias, tá bom? A frente fria começa a chegar no estado de São Paulo na terça-feira, aliás, na segunda-feira. O cavado meteorológico começa a passar na terça-feira, por São Paulo primeiro, obviamente. Mas já vou falar primeiro sobre o domingo, que tem algumas situações aí pra gente conversar. Gente, essa divisa tripla aí entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo tem bastante chuva ao longo deste domingo, a região da Serra da Mantiqueira principalmente, tá bom? Tem risco de temporais, então chuva um pouco mais volumosa, persistente e generalizada, com raios e ventania, né? E as regiões ao entorno da Serra da Mantiqueira têm uma chance um pouco menor, demanda alguma atenção, mas sem grande preocupação, que seria todo o sul de Minas Gerais, a região da zona da Mata Mineira, o interior e o norte do estado do Rio de Janeiro e também o sul do Espírito Santo, tá bom? Gente, o Triângulo Mineiro, o norte do Espírito Santo e sul do Rio de Janeiro, tá bom? E a maior parte do estado de São Paulo vai ter pancadas isoladas de chuva ao longo deste domingo, devido ao calor e à umidade presente na atmosfera, tá bom? As condições de chuva aumentam um pouco com relação ao sábado, tá? Que é hoje, o dia que eu gravo e posto este vídeo, tá bom? Porque o calor aumenta e a gente começa a ter mais instabilidade termodinâmica, tá bom? Então, essas áreas podem ter algumas pancadas isoladas que, claro, devido ao calor, podem ter alguns raios e algumas rajadas de vento. Mas não vamos esperar chuva generalizada, persistente, volumosa, com risco de temporais, de tempo severo, nada disso, tá bom? Já o extremo norte do estado de São Paulo, ali a região de São José do Rio Preto, Jaú, por exemplo, bem próximo ali do Triângulo Mineiro, é, e a maior parte do estado do Espírito Santo, a porção centro-norte, tem pouca chuva, pouquíssima chuva e sentem mais calor, tá? Principalmente o norte do estado de São Paulo e o oeste de Minas Gerais. As temperaturas vão facilmente passar dos 30 graus, porque tem pouca chuva, pouco vento e principalmente pouca variação de nebulosidade, né? Mas pro domingo é basicamente isso. Agora, na segunda-feira, aí o bicho começa a pegar, porque daí a gente tem primeiro a passagem da frente fria, que começa a avançar do Paraná e Mato Grosso do Sul para São Paulo, né? E então, por exemplo, na segunda-feira, grande parte do estado de São Paulo, com exceção da região metropolitana, do litoral norte, da Baixada, tá bom? E ali do extremo norte, de novo, essa região de São José do Rio Preto, de Jaú, por exemplo, todas as outras áreas têm chance de ter bastante chuva ao longo da segunda-feira. Chuva que pode acumular 30 até 40 milímetros em poucas horas, principalmente as áreas mais próximas do Paraná, que é onde a chuva deve ser mais volumosa, mais persistente, mais duradoura, né? Mas todas as áreas paulistas, com exceção, como eu disse, da Grande São Paulo, do litoral norte, da Baixada, do extremo norte, tá? Todas as outras áreas têm risco de temporais, com muitos raios, ventania e alguma ou outra queda de granizo, tá bom? Ao longo da segunda-feira. E no caso, principalmente do interior paulista, tá? Porque tem mais calor acumulado. E então o choque térmico acaba sendo maior, gera uma instabilidade termodinâmica mais acentuada, junto com a passagem da frente, tá bom? No caso de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, as pancadas de chuva vão ser mais isoladas na segunda-feira, tá? Mas até em alguns pontos pode haver volumes significativos. Então é bom ficar em atenção. Mesmo que a chuva seja isolada, pontualmente ela pode causar algum estrago devido aos volumes acumulados, tá bom? No caso de Minas Gerais, o norte mineiro, o oeste, tá bom? E o próprio triângulo, pouca chuva, realmente, na segunda-feira, assim como o norte do estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Serão pancadas isoladas que a gente vai ver acontecendo aí nessas localidades, tá bom? Agora, gente, na terça-feira a frente fria ela vai avançando, tá?
ela vai chegando, por exemplo, no Espírito Santo, se aproximando da Bahia, ela se torna semi-estacionária, ou seja, ela começa a ficar lento, o seu movimento, né, começa a ficar lento, seu avanço, mas a gente tem a passagem de um cavado meteorológico. E aí, por isso, o estado de São Paulo, o sul e o leste de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, no caso desse estado, principalmente durante a noite e a madrugada, vão ter bastante chuva, tá? Com risco de temporais. Esse risco de temporal significa que pode haver chuva um pouco volumosa, persistente, além de ser generalizada, é claro, e trazer raios, ventania e eventual queda de granizo. Na porção bem oeste, norte, noroeste do estado de São Paulo, a chance de temporais é menor, tá bom? Agora, se você tá no litoral, no Vale do Paraíba, na Grande São Paulo, na região de Jundiaí, de Campinas, de Piracicaba, de São Carlos, de Sorocaba, tá? Bem próximo do sul de Minas Gerais, enfim, todas essas áreas aí você tem sim o risco de temporais na terça-feira, tá? Nas outras áreas que eu não citei, né? Então, por exemplo, a porção centro-norte de Minas, o Triângulo, enfim, essas outras áreas vão ter pancadas isoladas de chuva. E mesmo, por exemplo, o Espírito Santo durante a tarde, tá? Pode ter algumas pancadas já isoladas de chuva. Depois a chuva generalizada chega mais à noite e durante a madrugada, com a passagem da frente, tá? Então, basicamente é isso. E aí, para finalizar, vocês estão vendo, pessoal, simulações que mostram o acumulado de chuva nas próximas 72 horas aqui no Sudeste. E aí vocês percebem que muitas áreas do centro-leste de São Paulo, devido à chuva da terça principalmente, também o sul e a zona da Mata Mineira e o interior do estado do Rio de Janeiro podem ter acumulados entre 50 e 70 milímetros, que é bastante chuva mesmo pensando em 72 horas. Mesmo porque parte dessa chuva pode ser que aconteça só em um dia ou só no outro, em poucas horas. Então, é um volume que com certeza pode causar alguns estragos, além da própria ventania, da própria tempestade elétrica e da possibilidade aí mais isolada de granizada, entendeu? Então, demanda bastante atenção, tá? Pensando com relação às capitais, a capital que deve ficar mais em atenção ao longo desses próximos dias é a Grande Belo Horizonte, porque pode ter volumes bastante significativos acumulados, tá? No caso, por exemplo, da Grande São Paulo, o risco de temporais ele é maior na terça-feira. No domingo, não tem chance. Na segunda, uma chance baixa, entendeu? No caso do Grande Rio também, pouca chance de temporais, chuva muito generalizada ao longo dos próximos dias, tá bom? Grande Vitória pode ter temporais na noite, na madrugada de terça-feira para quarta, tá? Então, tipo, realmente a Grande Belo Horizonte demanda uma atenção um pouco maior, tá bom? E aí vocês observam, né, que no caso do norte de Minas Gerais, aí realmente pouca chuva, né? Assim como o Triângulo Mineiro, extremo norte do estado de São Paulo, aí realmente vai ter pouca chuva, essa pelo menos a previsão, tá bom? Então é isso, pessoal, de forma resumida. Domingo, a preocupação se dá principalmente na região da Serra da Mantiqueira, tá bom? Segunda-feira, de maneira bem resumida, é o estado de São Paulo, que demanda mais atenção, né? E no caso da terça-feira, também uma boa parte do estado de São Paulo, e aí principalmente na porção centro-leste, né? Além do sul de Minas, o leste do estado, também o estado do Rio de Janeiro e ao longo da noite e madrugada o Espírito Santo, tá bom? Então aí serão 3 dias, principalmente segunda e terça-feira, que podem causar alguns transtornos na região sudeste, tá bom? Eu agradeço por vocês terem assistido ao vídeo até aqui, peço que deixem comentário, deixem um like, claro, compartilhem este vídeo. Se não for inscrito no canal, por gentileza se inscrevam. Tenham todos uma excelente semana. E eu volto nos próximos dias trazendo novas atualizações sobre o tempo meteorológico na região sudeste.